Cada um vai impactar pessoas. Todo mundo aqui vai impactar. Todo mundo tem um nível de influência aqui. A escolha é que tipo de impacto. Eu quero isso para a minha vida ou eu não quero isso para a minha vida? É um impacto também. É um exemplo do que não quero ser e do exemplo do que eu quero ser. Então são escolhas baseadas na mentalidade, baseadas nessa busca, nessa procura pelo fruto do Espírito. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito, que Espírito é esse? Diga comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. A unção do Senhor está sobre a minha vida e eu creio nisso em nome de Jesus. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus. Diga comigo, por favor, o fruto do Espírito significa governo. O fruto do Espírito significa governo. Eu peço, meus queridos, que você preste bastante atenção, porque nós precisamos fazer uma análise se nós temos vivido de um modo inteligente. Porque viver a gente vive, sobreviver a gente sobrevive. Mas será que nós temos vivido e agido de modo inteligente? Porque até uma frase muito interessante que a bispa falou, que a nossa vida não é definida pelas orações de domingo, mas ela é definida pelas ações da segunda-feira. Porque no domingo, como um exemplo, como pode ser hoje, pode ser quarta-feira, a gente recebe palavras, a gente recebe direções, a gente recebe fundamentos bíblicos, mas o que vai mudar a sua vida de fato é o que você recebe e sai por aquela porta, agindo, praticando. Porque você sabe muito bem, tem gente que adora falar isso, né? Eu tenho muitas promessas, Deus tem uma promessa para mim, né? Sim, nós recebemos muitas promessas, mas elas só vão se materializar por meio, fala comigo, de condições. Condições. Você pode ter um direito, mas você tem que estar debaixo da regra para atingir aquele direito. É assim que uma lei funciona. Se você tem uma lei, você está fora dela, você vai ter uma consequência daquilo. Você tem um direito, por exemplo, de consumidor? Tenho um direito. Mas eu vou lá, eu estrago o produto, eu tiro a etiqueta e a pessoa falou que precisava da etiqueta, que eu tinha que estar na caixa. Ou seja, eu saí das condições. Eu tenho um direito, eu tenho a promessa, mas eu tenho que entrar nas condições. As promessas, elas não são automáticas, mas eu preciso dar condições para que elas aconteçam na minha vida. Deixa eu ler uma palavra muito conhecida de todos aqui, que é de Gênesis 12, 1 ao 3. Olha só. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha só. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Veja essas promessas, pessoal. Farei de você um grande povo, vou te abençoar, você será famoso e você será uma bênção. Abraão viveu essas promessas? Sim ou não, pessoal? Sim? Mas ele viveu essas promessas simplesmente pelo fato de Deus ter feito aquela promessa a ele? Deus fez a promessa. Ele viveu sem ele ter feito nada? Não. Qual foi a condição? Vamos juntos. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai. Ou seja, ele precisou entrar numa condição para que aquela promessa grande
acontecesse na vida dele. Ele precisou sair da terra dele, do que ele conhecia, dos parentes. Então, para cumprir essas condições, as condições dessa promessa, eu preciso, fala comigo, de inteligência emocional. Que é o que a gente está falando, ó. O fruto do Espírito significa governo. É impossível Deus fazer qualquer coisa na minha vida sem que eu faça a minha parte. Isso é o básico. Sem que eu faça aquilo que a palavra me exige. Então não adianta eu falar, eu tenho 2.000 promessas para a minha vida. Certo? O que eu estou fazendo para que ela aconteça na minha vida? Eu estou tendo as atitudes corretas? Eu tenho ido com toda a minha força? A Aninha, ela por ser a caçulinha de todos os primos, né? Ela tem um versículo que ela gosta, que toda vez que ela lia nos evangelhos, ela grifava e me falava. Que é aquela passagem que os últimos seriam os primeiros. E é exatamente isso. Tem pessoas, pessoal, que estão na igreja há muito tempo, mas que carregam ainda uma fé religiosa, que estão vivendo uma fé acomodada, que não tem pego as palavras, que não tem rompido. Aí chega alguém com fome, chega alguém com vontade de vencer, chega alguém disposto a agradar a Deus e passa na frente de todo mundo. Ah, injusto. Não, ele simplesmente deu condições para Deus. Eu estou ouvindo a palavra, eu estou recebendo as palavras, eu tenho as promessas, tenho tudo. Só que é o que a gente acabou de falar. O que define a nossa vida não são as orações de domingo, mas são as atitudes de segunda-feira. Ou seja, a gente pode fazer uma palestra aqui, fazer um seminário, fazer uma imersão, ficar 3 dias ouvindo culto aqui, e eu saio a mesma pessoa. Então, para que todas aquelas promessas acontecessem na vida de Abraão, ele precisou se mexer. Ele precisou se mover, ele precisou reagir. Ele precisou parar de pensar como ele sempre pensou, de viver com as amizades que ele sempre teve, dos costumes, com a religião, com aquilo que ele conhecia. O Senhor falou, você tem que se limpar. Você tem que se limpar, você tem que sair dessa frequência, Abraão. Você precisa sair dessa amizade, você tem que sair dessa cabeça, porque com certeza cada um aqui tem pontos na sua família que quando você se reunia com aqueles parentes, às vezes tinha aquela cidade ou aquele bairro que morava a maior parte dos parentes, a hora que você chegava lá, você via todo mundo parecido. Roupa parecida, postura parecida, cabelo parecido, corpinho parecido. Não é assim? E quando você sai, a pessoa chega, se destona. Chega com uma roupa diferente, com um corpo diferente, com uma vida, um jeito de falar diferente. Mas quando você está naquele mundinho pequeno, é super engraçado. Tem aqueles parentes que convivem mais junto, é todo mundo, as mulheres, eu percebo muito nas mulheres, né? As mulheres estão tudo parecidinhas. O cabelinho, as roupas, né? Tudo. E aí a gente não cresce. Porque a inteligência emocional, ela vem do fruto do Espírito. O mundo chama de inteligência emocional, mas a palavra chama de fruto do Espírito. E se eu quero viver uma grande vida, eu preciso ter o fruto do Espírito. Porque quando eu tenho o fruto do Espírito, eu dou condições para Deus cumprir a promessa dele na minha vida. Aqui em Gálatas 5:22, eu vou ler para você o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é, vamos juntos, por favor, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ok? Contra essas coisas não há lei. Deixa eu ler para você na outra tradução da NVI. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Olha aqui no 24. Os que pertencem a Cristo Jesus, fala comigo, crucificaram a sua carne, ok? Com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, vamos juntos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, como governar mais coisas se eu não consigo governar a mim mesmo? Isso tem que ser uma questão básica para nós. Porque a gente ora bastante. No nosso ministério nós temos palavra e nós temos oração. Mas a nossa vida só vai fluir com as decisões daquela porta para fora. Porque da porta para dentro, todo mundo é espiritual, todo mundo entendeu, todo mundo concordou. Mas é lá fora que você vai mostrar o que entrou no seu coração. O fruto do Espírito começa com amor. Como se exercita o amor se eu carrego amargura ainda? Dá para ter amor nesse coração, pessoal? Sim ou não? Dá? Luz e trevas compactuam com o mesmo lugar? Não, não dá para falar, eu sou uma pessoa que vive em amor. Amargurado? Não é possível. Não dá para vencer, é alegria, é paz, é paciência. Não tem como vencer. Como é que você vai vencer na vida se você não tem paz? Como que você vai ser uma pessoa agradável de se conviver se você não tem alegria? Então isso é muito profundo. Paz, paciência. Como é que você vive sem paz? Como é que você vai ser uma bênção? E você será uma bênção. A promessa que feita a Abraão. E você, Abraão, será uma bênção. Como é que eu vou ser uma bênção na vida dos outros se eu não tenho paz? Quando uma pessoa não tem paz, o que ela faz? Ela tira a paz dos outros. Se a pessoa não tem alegria, ela se incomoda com a alegria dos outros. Quando ela não está disposta a agir em amor, e amor não é paixão, amor são atitudes, ela não tem como ter o fruto do Espírito, ela não tem inteligência emocional. Então, ao invés dela ter controle, como nós vemos aqui, mansidão e domínio próprio. Então, eu começo com amor e eu termino com domínio próprio. Com amor, ele me dá a graça para fazer tudo isso, para viver em paz, para ter alegria, para ter paciência, e o domínio próprio me ajuda a sustentar isso. Então, veja que nada na Bíblia está por acaso. Mas muitas pessoas, ao invés dela ter o controle, quem tem o controle são as emoções dela. Aí vira aquela bagunça. Porque a gente está falando, contra essas coisas, não há lei. Ou seja, você fica à vontade para fazer, não tem regra para isso. Só viva desse jeito que não tem regra. E nós recebemos esse poder, o amor nos dá essa graça. O Senhor, aceitando Jesus, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a sua carne com suas paixões e os seus desejos. Quem está em Cristo crucificou a sua carnalidade, crucificou o seu modo emocional de viver, crucificou as suas mágoas, crucificou o seu desejo de estar certo, crucificou uma série de mentiras. E viver de modo emocional, pessoal, é muito difícil, é muito pesado. As pessoas se maltratam muito, as pessoas se judiam demais, as pessoas atrapalham a vida dela, atrapalham os relacionamentos dela, atrapalha tudo. Porque viver de modo emocional é o jeito que o diabo gosta. Dê tudo da sua carne, faça tudo que você sentir. E, baseado nisso, as pessoas casam, se separam, vão para um lado, vão para um outro, começa um negócio e para, tudo por conta de emoção. A emoção me diz, faça isso, você está com vontade. A emoção fala, não estou mais com vontade, então paro. A emoção fala, haja dessa maneira. Depois a emoção, eu não estou mais sentindo vontade de agir dessa maneira. Então, pela emoção, a pessoa não constrói nada. Porque pessoas emocionais não têm, infelizmente, o domínio próprio.
E sem o domínio próprio, eu não tenho condição das palavras se materializarem na minha vida. Então, a mudança, por exemplo, hoje o cultivo familiar, o Shalom, um casamento, ele exige muito domínio próprio. Ele exige muito do fruto do Espírito, ele exige muito atitudes de amor, até que aqueles velhos padrões sejam rompidos, sejam quebrados. É muito domínio próprio, é muita atitude de amor. Quantas milhares de vezes que eu e a Mariana demos pequenos passinhos para frente, para acertar as coisas, mas por causa da falta de domínio próprio, de consistência, a gente ia lá e sabotava. Estava intolerante, estava insatisfeito, estava com tudo à flor da pele, aí um já lembra de um negócio, outro já ataca de novo, já faz uma crítica, já aponta o dedo, já não releva nada, porque está tudo fresco. Porque eu estou cheio de mim mesmo. Ao invés de estar cheio do Espírito Santo, do fruto do Espírito, eu estou cheio das obras da carne, que é na sequência ali, se você continuar lendo. Então a gente não sai do lugar. A gente precisa ter esse domínio próprio, mas muitas pessoas, ao invés de buscar o domínio próprio, ela está buscando o domínio do próximo. Ela quer mandar, ela quer mudar, ela quer impor sobre o outro um padrão, o seu jeito está errado, você faz tudo errado, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. A gente, em vez de olhar para si mesmo, a gente está olhando para o outro. E toda vez que a gente está olhando para fora, a gente não trabalha dentro. Aí a gente está se enganando. Então a gente precisa parar e colocar isso, tomar essa decisão. Essa palavra não é novidade. Todo mundo aqui conhece Gálatas 5. Todo mundo já ouviu falar do fruto do Espírito. Às vezes a gente brinca, né? A pessoa não está no fruto do Espírito, ela está no furto do Espírito. Ela está sendo roubada. Mas por que ela é roubada? Porque ela está dando vazão, dando abertura para tudo aquilo que é diferente da palavra. E algo que a gente tem batido muito, a palavra tem vindo bastante, pessoal. A gente tem falado bastante, a bispa tem falado das ordens simples. A gente tem ignorado as coisas simples, as direções simples. E quando a gente ignora as direções simples, a gente não lida com os verdadeiros problemas. O verdadeiro problema está dentro de mim. O meu problema não é o dinheiro, é falta de dinheiro. O meu problema não é o cônjuge, o meu problema é a falta do fruto do Espírito. Fala, o meu problema é a falta do fruto do Espírito. Do fruto do Espírito. Esse é o meu problema. Você acha que o seu problema é o marido, a esposa, é o trabalho? Não, o seu problema está em você, está em mim. É o fruto do Espírito. Então a gente tem que parar de ficar olhando para fora. E tem que olhar para nós. Então é muito sério. O que a gente acabou de ler aqui, ó? Quer ver? 25, Gálatas 5, 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Você anda pelo Espírito? Você pode falar que, não, eu vivo pelo Espírito. Então, se você vive pelo Espírito, você deve andar também. Então, sua conduta, sua postura mostra, você não está só no abstrato, você não é espiritual só aqui dentro. Não, eu sou espiritual no meu coração, eu sou espiritual na minha mente, não existe isso. Isso reflete, lembra da palavra? Da medalha de ouro na testa do sacerdote, escrito santidade ao Senhor, ou seja, a santidade começa na mente, e a postura dele era uma postura pública, todo mundo via, né? A santidade escrita aqui na testa dele, no turbante dele. Ou seja, a santidade é um estilo de vida, é um jeito público de viver. Você não pode falar, eu sou santo, mas eu sou santo aqui no meu quarto, no meu coração. Não, eu sou santo como um estilo de vida. Então, se eu vivo pelo Espírito, eu ando por ele também.
As minhas palavras mostram que o Espírito Santo está em mim. A minha forma de agir mostra que o Espírito Santo está em mim. A minha forma de tomar decisões são baseadas na palavra, são baseadas no Espírito. Eu não sou somente um espiritual aqui. Domingo eu sou a pessoa mais espiritual da terra. Aí na segunda eu tenho aquela carranca, né? Aquela mal-estar, aquela cara feia, né? Aquele mau humor. Mas lá na igreja eu sou gente boa, eu abraço todo mundo, eu cumprimento a paz do Senhor, irmão. E na segunda-feira, lá com a esposa, lá com o marido, lá com os filhos, aquela instabilidade. Instabilidade é muito chato. Instabilidade é muito prejudicial, estraga seu casamento, estraga, os seus filhos não querem estar perto de você, se você no seu trabalho é a pessoa excluída, porque ninguém quer estar perto de gente chata, gente carrancuda, gente mal-humorada, gente que não quer mudar. Pessoas que não querem mudar vão ficar sozinhas. Essa é a lei da vida. Porque eu não estou bem comigo, eu não vou estar bem com ninguém. Se eu estou sem o Espírito Santo, eu me torno uma pessoa chata, pesada. Eu me faço assim. Tem gente, quantas vezes a gente já ouviu histórias assim? Muitas vezes do marido, tem aquela atitude ignorante, né, chata, estúpida, né, de maltratar os filhos, maltratar a esposa. A vida é uma roda gigante. O tempo passa. Daqui a pouco reclama, meus filhos não me respeitam, a minha esposa não me admira. Mas quando era pequenininho, quando estava lá no desenvolvimento, quando tinha a oportunidade de estar junto, era o chatão, era o inconveniente, era o crítico de tudo. Aí o que acontece depois de 10, de 15, de 20 anos? Fica sozinho. É injusto? Não, plantou. Lembra que a gente falou? Tem gente que colhe coisas na saúde aos 40, mas que estava plantando aos 20. Então, o mundo espiritual nunca vai esquecer. Eu posso esquecer o que eu fiz ontem, ano passado, há 5 anos, mas, para o meu azar, o mundo espiritual não esquece. Ele não vai esquecer das coisas, dos maus tratos, das atitudes ignorantes, das mentiras, das atitudes erradas que eu tive. O mundo espiritual não vai, eu vou lembrar disso, ele vai me lembrar, vai voltar até mim depois de vários anos, às vezes depois de 20, 30 anos, eu lá, mas de onde veio isso, Senhor? Aí se o Espírito Santo tiver misericórdia, ele me lembra, lembra quando você era novo, você fazia isso? A gente eu vi um caso hoje, muito triste, de uma pessoa lá do interior, que era uma pessoa muito talentosa, que teve muitos problemas com drogas, e ele conseguiu se libertar na igreja, né? Conseguiu construir alguma coisa boa na vida dele, mas ele parou. Desanimou, desistiu, se encheu de si mesmo, em vez de se encher de Deus, se encheu de si. Voltou para o mundo, voltou para a vida, achando que ia continuar tudo, né? Mas a semeadura, ela para, né? Eu paro de semear coisa boa, mas eu continuo plantando. Só que aí, se eu não tenho uma boa semente, eu vou ter uma semente que eu não vou querer o fruto dela. Mas eu não escolho. Todas as sementes que eu planto no mundo espiritual, elas vão germinar. Querendo ou não, gostando ou não, elas vão germinar. Pode demorar 1, 10, 15 anos, mas ela vai germinar. Aí a gente recebe a notícia do filho, que eu lembro do filho, um menininho, devia ter uns 4, 5 anos quando estava lá na igreja, bonitinho, engraçadinho, esperto. Depois de não sei quantos anos, o menino acabado, seguindo literalmente os passos do pai. O pai já foi usuário de droga, tinha se libertado, não sei se voltou, mas quando você não vence uma guerra, seus filhos ficam com essa conta para lutar também. Estava acabado, usuário também de droga. Então, pode demorar.
O que eu não venço agora, aquilo vai me alcançar lá na frente. Se eu quero dar tudo o que a minha carne quer, a minha carne está querendo que eu seja tonto, desequilibrado, chato, egoísta, tudo bem, depois vai ficar sozinho, depois vai ver os filhos sofrendo com aquilo, que aí é uma faca no coração, mas o que você vai fazer? A pessoa não pagou, não plantou, não pagou o preço certo. Foi fácil a vida de Davi? Foi fácil a vida de José? Foi fácil a vida de Abraão? Não, para quem que foi fácil? Olha a vida que esses caras tiveram. Mas eles pagaram o preço certo. Todo mundo vai pagar um preço. A gente só precisa escolher qual o preço, qual a conta que eu vou pagar. A conta do Espírito Santo, a conta de pagar o preço certo, de agradar a Deus, de ir contra as minhas emoções, de ser até injustiçado, de ser atacado. Mas eu estou aqui, firme com Deus. Ou o preço de fazer tudo que o diabo quer, repetir histórias do passado, essa é a conta que eu quero? Parece mais fácil no primeiro momento? Não quero saber, não preciso disso, não é assim que as pessoas falam? Eu não preciso disso. Precisa sim, se eu quero vencer na vida, eu preciso pagar o preço certo. Tem até aquela frase, né, que mulher às vezes usa, eu já vi inclusive escrito em camiseta, né? Eu não sou obrigada. Tem muita coisa que a gente é obrigado, sim. Se a gente quer vencer, como homem, como esposa, como mulher, a gente é obrigado a muita coisa, sim. Se a gente quiser vencer, se a gente quiser ter uma vida importante, relevante. Não sou obrigado, realmente, a palavra, eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. O Senhor está me dando a escolha, ele dá até a dica, ele dá uma sopradinha, escolha a vida, tá? Para que você e seus filhos vivam, ele assopra ainda a resposta. Mas eu não sou obrigado. São escolhas. Olha o que diz em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Mas qual é o espírito que você recebeu, que eu recebi, pessoal? Vamos juntos. De poder, de amor e de equilíbrio. Então veja, eu tenho esse poder. Fala, eu tenho esse poder. Faça assim, eu tenho esse poder. Eu tenho esse poder, você tem esse poder de amor, de equilíbrio. Um espírito corajoso, de força. Você não recebeu um espírito de medo, de descontrole, de tristeza. Eu sou assim, meu pai era assim, minha mãe é assim. Chega, você é adulto. Você é adulto, você decide o que você vai ser. Você decide. Não é da minha personalidade. Não, você decide o que você quer ser. A gente já falou isso há um mês atrás, mais ou menos. Nós somos o fruto de uma influência. De muitas influências. Se eu tivesse nascido na Índia, eu teria roupa de indiano, hábitos de indiano. Se você está aqui, você tem hábitos de brasileiro, veste como brasileiro. Mas quanto a isso não importa. O que está dentro de você, qual a influência de Cristo em você. Se você nasceu no Paquistão, se você nasceu na França, nos Estados Unidos, no Uruguai, isso não importa. Você só vai mudar de roupa e de comida. O que importa é o que Cristo fez em você. Cristo é tudo em todos. Como diz na palavra, não tem mais o escravo, o livre, o grego, o judeu, homem, mulher, branco, preto. O que importa é Cristo. Cristo, nós temos a mesma mente. Com Cristo nós temos a mesma postura, a mesma direção. Então eu não recebi o espírito do medo. Por que eu estou com medo? Esse espírito não é de Deus. Por que eu sou uma pessoa desequilibrada? Falo palavrão ainda, descontrolo, maltrato a minha casa, desrespeito as pessoas. Isso daí não é de Deus, não é o Espírito Santo que está habitando essa pessoa. Não, porque eu tenho o Espírito Santo. Não tem não. Não tem não. A palavra está falando. Não sou eu. A palavra diz que eu não posso julgar o Espírito Santo. Exatamente. Você fala que você tem o Espírito Santo? Eu não posso falar, não, você não tem. Mas eu posso julgar as suas obras. As obras, sim.
Como você faz? O que você fala? Reflete o que está dentro de você. Eu não vou falar que Deus não ouve suas orações. Eu não posso falar isso. Eu não vou falar que você é uma pessoa que não é espiritual. Mas eu posso olhar para o que você está fazendo. Você pode olhar o que eu estou fazendo. Eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Mas vivo dando patada na Mariana e sendo grosseiro com as meninas. Oh, mas que espírito é esse? Mas aqui, ó, meu amigo, você é incrível, estou aqui à disposição, vamos conversar, quero te ajudar, deixa eu orar por você, deixa eu te dar umas dicas de casamento. Mas aí na minha casa é o oposto. Então eu julgo as obras. Eu posso olhar, você pode olhar. Não dá para você ser santo no seu quarto. O sacerdote, ele usava as vestes de santidade. Santidade ao Senhor, começando pela cabeça, pela mente. O que ele fala é o que ele acredita. O que ele faz é o que está dentro dele. É o que entrou. O Josué não foi o cara que ele foi porque ele teve mais sorte que os outros, porque para ele foi mais fácil, mas porque ele entendeu ordem simples. Quando Moisés morreu, ele falou, Josué, presta atenção. Agora, Moisés está morto. Agora é a sua vez. Moisés trouxe até a porta, você vai botar para dentro. E para você não fracassar, você vai precisar cumprir com uma ordem simples. Não deixe de pensar, de falar, de declarar, de meditar dia e noite na palavra. Mas se eu não tenho tempo para orar, vamos lá, vamos trazer para o tempo de Josué as nossas desculpas aqui. Josué, ele tinha que cuidar de muita gente. Josué não tinha água encanada, então tinha que organizar para buscar água. Não tinha geladeira, então tinha que matar bicho todo dia, né? Tinha milhões de pessoas para ele conversar. Não tinha WhatsApp para mandar uma mensagem para todo mundo. Ele tinha que falar um por um. Mas vamos lá, Josué, no nosso tempo aqui falando igual a gente muitas vezes fala. Está tudo corrido. Está muito difícil. Não tenho tempo para meditar na palavra, não. Olha esse monte de gente aqui que eu tenho que atender. Às vezes a gente tem uma ignorância. A gente fala como se o tempo lá no passado fosse muito mais fácil do que o nosso tempo. Às vezes minha mãe lembra lá da minha avó, quando tinha lá o dia de cortar o boi, era o dia inteiro dos homens abrindo e cortando e dividindo o boi, e as mulheres lá preparando, fritando, montando as coisas, botando óleo. Todo dia tinha roupa para lavar, todo dia não tinha máquina, igual aqui todas as casas têm máquina de lavar, tem máquina lava-louça. Não, todo dia tinha aquele monte de pia para lavar, um monte de roupa para lavar. Comida tinha que ser feita com frequência, você não podia ir lá no Costco, no Walmart, e congelar por um mês a comida. Então será mesmo que a vida deles era, né? Parece que antigamente o pessoal tinha mais tempo, né? Não é assim que a gente fala às vezes? Parece que tinha mais tempo. Então, que quanto mais a gente bota tecnologia e atalho, mais a gente bota mais um trem. Ou seja, a gente não gere direito o nosso tempo, a maior parte das pessoas. Então, Josué podia falar isso também. Não tem tempo. Olha quanta coisa, tem 3 milhões de pessoas para atender. Lembra do Moisés. Moisés estava com esse problema também. E todo o povo estava lá, não sumiu aquele povo. A gente fala que o Josué e o Caleb que entraram na terra, mas não entrou sozinho. Aquele povo morreu, mas outra turma nasceu. Ou seja, renovou. Morreu, sei lá, 1,5 milhão, nasceu mais 1,5 milhão. Morreram os velhos, nasceram as crianças e viraram jovens, ou seja, a vida estava seguindo. Estava seguindo. Mas eu estou falando, não, é que eu não tenho tempo, não dá. Você acha que ele seria bem sucedido, como ele foi? Então, ordem simples. O Senhor falou para ele, não deixe de falar, não deixe de meditar nessas palavras, no livro dessa lei, dia e noite. Só assim você vai ser bem sucedido. Eu quero tanto ser bem sucedido. Eu quero tanto ser bem sucedido. Siga o caminho de Josué. Porque eu recebi um espírito de poder, um espírito de amor. Ou seja, eu não sou dominado por nada,
eu tenho esse poder, eu tenho amor, eu ajo em amor, de poder, de amor e de equilíbrio, ou seja, eu tenho domínio próprio. O que eu botar na minha cabeça que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu quero perder tantos quilos, eu vou botar força nisso. Eu preciso mudar meus hábitos agora, eu vou botar força e vou conseguir. Eu vou me disciplinar nessa área, eu vou fazer. Eu só preciso tomar uma decisão, porque o poder está aí dentro de você. A palavra está falando. Olha o que diz em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, fala comigo, por favor, é nova criação. Vamos juntos, as coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Não é linda essa palavra, pessoal? Quando a gente está em Cristo, tudo novo se faz, é nova criação. Quando você aceitou Jesus, batizou lá nas águas, tal, você saiu, você era uma pessoa intolerante, você no minuto seguinte você se tornou a pessoa mais calma da face da terra. Foi isso que aconteceu com você? Não. Mas a palavra está falando, olha aqui, peraí, vamos ler de novo, ó. Paulo está falando, ó, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É muito bonita essa palavra. E ela é verdadeira. Porque a mudança começou com uma decisão. Você decidiu mudar. Senão você não tinha vindo para Jesus. Senão você estava lá fora vivendo do jeito que você vivia antigamente. Então a mudança, a nova criação aconteceu com uma decisão. Mas há coisas que são um processo. Tem coisas na sua vida que talvez você conseguiu cortar da sua vida imediatamente. Tem gente que o primeiro dia que entrou na igreja tomou uma decisão, nunca mais vou fumar. Eu nunca mais vou botar uma droga na minha boca. E cumpriu. Mas tem coisas, por exemplo, você está num relacionamento, você vai para a igreja, você pede orientação do pastor, você ouve a palavra, você não sai já o casal mais apaixonado, mais ajustado, mais que tem mais respeito da face da terra. Não, aquilo precisa de um processo. Isso vem da, fala comigo, mentalidade. Mentalidade, fala mentalidade da vida. Vamos juntos, mentalidade da vida que eu quero viver, mentalidade do lugar que eu quero estar. Então eu preciso de mentalidade da vida que eu quero viver, mentalidade do lugar que eu quero estar, do lugar que eu quero ocupar. Eu preciso ver, eu preciso ter essa consciência. Então se eu tenho uma mentalidade de vencedor, eu não posso falar que eu não tenho força. Porque a palavra disse que eu tenho poder. Eu não posso falar que eu não tenho controle, que eu não consigo perdoar, porque o Senhor falou que eu tenho domínio próprio e eu quero agradar a Deus. Então eu preciso do fruto do Espírito. Se eu tenho uma mentalidade correta, eu não vou falar mal de mim. Porque é melhor alguém falar mal de você do que você falar mal de você. Não é verdade? Se alguém falar mal de você, maldição sem causa não pega, mas quando você está comendo do seu próprio fruto de maldição, que os outros falem de você, isso não importa. Mas e quando você está falando? Então, quando você fala mal do seu cônjuge, quando você fala mal da sua vida, do jeito a maneira que você fala mal do seu trabalho, dos seus filhos, da sua vida, você está dando um tiro no seu próprio pé. Isso é muito sério. Por isso que nós temos aqui, precisa buscar essa inteligência. Inteligência emocional, fala comigo. Inteligência emocional é o fruto do Espírito. Vamos juntos, por favor. Quem não governa a si mesmo, não governa nada. Mais uma vez, por favor. Quem não governa a si mesmo, não governa nada. Então traz para a sua vida isso.
Como é que eu vou governar coisas grandes se eu não governo a mim mesmo? Porque esse vinho que a gente fala sempre, é o que nós temos falado também sempre. Ele vai vir e ser colocado num odre, num recipiente. Mas se esse odre continuar velho, ele não vai resistir, porque ele não tem fundamento. Então esse odre precisa ser novo. Essa postura tem que ser renovada. Essa mentalidade precisa ser estabelecido o padrão certo. Eu preciso trabalhar, Senhor, eu preciso do fruto do Espírito. Eu preciso ter obras de amor. Eu preciso ter paz, alegria na vida. Não quando está tudo bem, mas ter alegria interna. Tem gente que infelizmente não tem alegria. Ela tem um peso, ela tem uma angústia, tem uma série de conflitos dentro que só Jesus pode tirar. Quando eu me abro para Jesus. Se eu não me abro para Jesus, eu vou continuar com os meus conflitos. Eu vou continuar com os meus sentimentos. Eu vou continuar pensando errado. Eu vou continuar falando do passado. Eu vou continuar sem esperança. Eu vou continuar vivendo uma vida que não tem nada a ver com a vida que Deus me prometeu. O Senhor falou, vou abençoar quem te abençoar. Você será uma bênção. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A promessa que foi feita a ele é feita para nós. Você pode ser uma bênção. Você pode ser um canal de bênção para gerações. Você pode ser um canal de vitória. É só a gente ver. Qual o legado positivo que o Hitler deixou? Qual é o legado positivo que o Billy Graham deixou? Os dois fizeram muito. Os dois impactaram muitas pessoas. Mas qual o legado que um deixou e o outro deixou? Ou seja, cada um vai impactar pessoas. Cada um, você pode impactar pessoas, você vai impactar, todo mundo aqui vai impactar, todo mundo tem um nível de influência aqui. A escolha é que tipo de impacto? Eu quero isso para a minha vida ou eu não quero isso para a minha vida? É um impacto também. É um exemplo do que eu não quero ser e do exemplo do que eu quero ser. Então são escolhas baseadas na mentalidade, baseadas nessa busca, nessa procura pelo fruto do Espírito, por esse domínio próprio, por essa mentalidade que me faz aproximar mais do Senhor e trabalhar todas essas virtudes. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu sou amável, eu sou bondoso, eu sou manso, eu sou equilibrado, porque eu tenho esse poder. Uma pessoa com o fruto do Espírito Santo não é uma pessoa tonta, porque o Senhor falou, eu tenho poder. Não é aquela pessoa que deixa todo mundo fazer o que quer e não tem boca para nada. Pelo contrário, é ela que sabe muito bem colocar os limites, porque ela coloca nela primeiro. Uma pessoa que não se respeita, ela não vai ser respeitada. Mas uma pessoa que se respeita, ela se faz respeitar também. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos, por favor, com suas mãos no coração. Eu peço que você fale com Deus neste dia, nessa noite. Será que você ainda usa palavras erradas contra você? Lembra do que a gente falou? É melhor que alguém fale de você mal do que você falar mal de você mesmo. Então, às vezes eu estou ainda vivendo, repetindo palavras erradas, atitudes erradas, sentimentos errados, pessoal. Impedem grandes vitórias. José, quando ele era novinho, ele saía contando para todo mundo o sonho dele. Naquela imaturidade, contando para os irmãos que ficaram com inveja. E ele passou por tudo aquilo. Ele foi colocado como rei, como governador do Egito.
E quando chegaram os irmãos dele, foi igual quando o Davi teve a oportunidade de matar o Saul. O Senhor nos coloca em situações para testar o nosso caráter. Davi havia sido ungido rei, mas ele não era de fato. Ele teve a oportunidade de matar o Saul 2 vezes, ele não fez. José sofreu. Deus o colocou lá como governador, como todo-poderoso do Egito. Quando ele reconheceu os irmãos dele, ele poderia ter, com certeza, ele teve alguma sensação, alguma reação, que se ele tivesse ainda com o espírito errado, ele teria se vingado de todos aqueles irmãos. Então José só foi promovido porque ele tinha um coração limpo. Nós nunca ficaremos diante do faraó sem ter um coração limpo. Eu nunca estarei numa alta posição sendo um amargurado. Eu nunca vou ocupar lugares altos sendo uma pessoa amargurada, rancorosa. Isso tem que estar muito claro. Então talvez você deixou os sonhos morrerem. Talvez você não tenha mais sonhado, você só tem sobrevivido. Chega de fazer as mesmas coisas, em nome de Jesus. Chega de fazer as mesmas coisas, sua vida deve ser um testemunho vivo. Eu quero ver, eu quero que as pessoas vejam, eu quero que as pessoas ouçam, que você dê o seu testemunho para o canal, que você dê adiante das pessoas. A sua vida tem que ser um testemunho vivo e não uma história de más notícias. Porque história de más notícias tem milhões, bilhões por aí. Milhões de pessoas infelizes, milhões de pessoas derrotadas, milhões de pessoas acomodadas, milhões de pessoas passivas, milhões de pessoas que vão morrer e talvez em um mês elas serão esquecidas para sempre. Porque uma pessoa pode morrer, mas ela continua viva enquanto alguém falar dela. Olha o Davi vivo até hoje, olha o José vivo até hoje. Olha o Abraão vivo até hoje, eles continuarão vivos porque eles venceram. Mas a gente não vê ninguém dando o nome de Saul para o seu filho. Às vezes aparece um ou outro aí, mas é raríssimo. Judas, eu nunca vi um Judas. Então se não fosse na Bíblia, esse nome, essa história teria sido apagada da história. Porque ninguém quer se associar a isso. Você não vai botar o nome do seu filho de Judas. Olha o peso sobre a vida dele. Então a vida é assim, são escolhas. São escolhas. Eu posso ser aquele tipo de pessoa que depois de uma semana já foi esquecida e a minha história morreu. Porque a pessoa ela deixa de existir quando a última pessoa falar o nome dela. E tem aquelas pessoas que se perpetuam por séculos, por gerações. Porque ela foi tão impactante que ela nunca passará despercebida. Ela decidiu se tornar um exemplo. Olha os homens da fé, as mulheres da fé. Milhares de anos depois, olha nós aqui nos inspirando nessas pessoas. Mas com certeza você deve ter convivido com algumas pessoas, algum parente, um avô, um pai, alguma coisa, um amigo, um conhecido, que ouviu que ele estava mal, de repente no dia seguinte soube que tinha morrido, foi lá por educação, cumprimentou lá o parente e tal, depois você nunca mais falou daquela pessoa. Ela não marcou a sua vida, ela não foi relevante para você. E talvez não foi para muitas outras pessoas. Às vezes quando é se lembrava daquela pessoa, era lembrança de briga, era lembrança de ignorância, era lembrança de mau caratismo, de adultério, de drogas, de escolhas ruins, de uma série de bagunças. Então aquilo lá, você não se espelha naquilo. Então, são decisões, pessoal. Ouça as ordens simples. É o que nós falamos na oração no início. O faraó tinha
centenas de deuses. O Nabucodonosor tinha milhares de deuses. Mas Faraó viu Deus em José. Nabucodonosor viu Deus em Daniel. Como isso é possível, né? Como que é possível você tendo centenas de deuses e aparece alguém que tem algo que só pode ser Deus? Mas como assim se eu tenho tantos deuses? Pois é o nosso Deus. É o nosso Deus que faz a diferença, que faz a pessoa se destacar em meio a uma multidão. Por quê? Porque ele foi privilegiado, né? Não, porque ele decidiu pagar o preço certo. A gente pode rodar, no final das contas é a mesma coisa. Qual é a sua atitude? Qual é a sua decisão? Falar de palavra, falar de passado, falar do que me fizeram ou deixaram de fazer, tá bom, a gente escuta, mas agora vamos lá, vamos aos fatos, vamos para a prática. O que você decide hoje? Qual a postura que você decide hoje? Abraão, para viver a promessa, precisou seguir as instruções. Vamos seguir as instruções, pessoal. Vamos seguir as ordens simples. A gente acabou de ler, eu recebi um espírito de poder, de amor, de equilíbrio, de domínio próprio, de inteligência emocional, do fruto do espírito. Então, enquanto eu der o que a carne pede, eu vou me sabotar. Para de sabotar. Para de sabotar em nome de Jesus. Fala com o Senhor, eu vou dar uns minutos para você. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito. Você tem poder, trabalha, peça ao Senhor, Senhor, eu preciso do Senhor, meu Pai, eu preciso desse fruto do Espírito. Você tem poder para perdoar, você tem poder para amar, você tem poder para respeitar, você tem poder, tome posse desse poder. Eu tenho poder, Senhor. O poder está sobre a minha vida, eu posso mudar a minha vida, eu consigo viver em paz, eu consigo ser uma pessoa leve, eu consigo ser uma pessoa perdoadora, eu consigo, Senhor. Guarda isso, a gente falou esses dias. Deus não vai preparar a bênção para mim, a bênção já existe, a promessa já foi dada. Deus está nos preparando para a bênção. A bênção, a prosperidade, a saúde, a riqueza, está aí já está preparada, já está pronta. Mas eu tenho que ter o caráter, eu tenho que ter a postura certa. Deus me prepara para as bênçãos, do contrário, eu nunca vou viver a bênção, eu nunca vou viver a promessa se eu não viver a palavra. Eu nunca vou viver as promessas se eu não cumprir as condições. Então cumpra as condições, peça ajuda ao Senhor, peça ajuda ao Senhor. Fale com o Senhor. Onde flui o amor pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o Quebrando seu coração, amor. quebrando seu coração, tome essa decisão. Senhor, eu vou te buscar de uma forma nova. Lembra que nós falamos? Quem está com o Senhor é nova criação. Quem está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você tomou uma decisão. Coisas novas estão aí dentro de você. Quando você se ajusta ao Senhor, se ajusta à palavra, você vai vendo uma fluidez diferente, você vai vendo um ajuste diferente.
Então tome essa decisão. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, meu Deus. Diga a Ele que você precisa. Você precisa de quê? Pode continuar, Tamis. Você precisa do quê? De domínio próprio, de perdão, de mansidão. Você precisa de quê? De alegria, de paz. Peça a Ele. Peça a Ele. Não deixe as suas oportunidades passarem. Não decida sair do mesmo jeito. Decida sair renovado, novo. Eis que eu sou nova criação. As coisas antigas, velhas, ultrapassadas, padrões, já passou. Eis que estão surgindo coisas novas. Decida isso, pessoal. Eu saio daqui, meu Pai, com uma mente renovada, em nome de Jesus. Eu decido aqui sair com coisas novas, com uma cabeça nova. Eu vou agir diferente, eu vou agir em amor, eu vou ter paz, eu vou agir com equilíbrio, eu vou agir com mansidão, eu vou agir com sabedoria, em nome de Jesus. Eu vou agir com sabedoria, eu vou trabalhar pela paz. A palavra diz: felizes os pacificadores, felizes os que trabalham pela paz. Meu Deus do céu, eu não vou aceitar mais viver sem paz. Eu não vou viver mais sem paz na minha casa, sem paz no meu espírito, sem paz no meu coração. Em nome de Jesus, não aceita isso. Uma pessoa sem paz, ela não faz nada. Uma pessoa sem paz, ela não consegue fazer nada. Ela não consegue trabalhar, ela não consegue ser uma boa pessoa, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom companheiro, não consegue ser um bom profissional. Uma pessoa que não tem paz, ela tira a paz dos outros. Ela é esquentada, ela é tensa, ela é nervosa, ela é descontrolada. Eu decido viver em paz, meu Deus, em nome de Jesus. A paz que excede todo entendimento. Ninguém está entendendo, estão tentando me tirar a paz, o diabo está tentando, o cônjuge ainda está tendo aquelas atitudes antigas, mas eu estou em paz. É fácil? Quem disse que é fácil? Mas o Senhor me disse: eu tenho espírito de poder, de domínio próprio, de amor. Está aí dentro, está aí dentro. Mas também viver uma vida sem paz, acho que é bem mais difícil do que viver em paz. Ah, mas estão tentando tirar minha paz. Vai ser assim todos os dias da sua vida, o diabo ou alguém. Ah, mas o diabo luta comigo. É assim mesmo, até o dia da sua morte. Ou seja, que luta que você escolhe? A luta com boas recompensas ou a luta sem recompensa? Eu vou lutar contra o meu marido, contra a minha esposa, eu vou lutar contra o meu colega de trabalho, eu vou lutar contra sei lá o quê. Eu vou lutar contra o diabo, vou lutar contra os padrões diabólicos, vou lutar contra os pensamentos errados, eu vou lutar contra os padrões familiares, eu vou lutar contra aquilo que está errado na minha vida. Eu vou me levantar. Eu me levanto, Senhor, eu me levanto. Eu não aceito mais viver dessa forma. Eu saio daqui, meu Pai, tome essa decisão em nome de Jesus. Senhor, eu saio daqui com uma cabeça aberta, uma mente ampliada, Senhor. Eu vou obedecer às ordens simples. A minha vida vai ser definida pelas minhas atitudes, não pelas minhas teorias. Porque a gente está recebendo a palavra, estou me enchendo de palavra, enchendo de teoria, agora eu vou para a prática. A fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Abraão só foi uma bênção porque ele decidiu ser uma bênção. Abraão só foi pai de multidões porque ele se ajustou à vontade de Deus. Sai daí, sai daí. Sai do seu velho padrão. Sai do padrão de sua família. Sai do seu padrão antigo. Sai do padrão mundano. Entra no padrão de Deus. Entra no padrão de Deus. Medita na coisa certa. Abre a sua boca para falar a coisa certa. Pensa os pensamentos certos. Só assim sua vida vai ser abençoada. Só assim você vai viver mudança. Só assim você vai viver restauração. Só assim você vai viver a vida de verdade. Não sobreviver. Não fazer as mesmas coisas todos os dias e não ter alegria para nada. Só assim você vai ter um desfrute na sua vida. Porque Deus não te fez para ser um escravo. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então não voltem ao jugo da escravidão. A palavra está dizendo tudo, pessoal. Eu decido ser um escravo ou eu decido deixar para trás o jugo da escravidão e entrar na liberdade. Como o Senhor diz: servo bom e fiel, entre para a alegria do seu Senhor.
Mas aquele que é um servo mau e infiel, ele é jogado no lugar de choro e ranger de dentes. Por quê? Porque ele escolheu estar lá. Não é Deus que faz nada. Eu tomo as minhas decisões. A palavra está me dando o norte. Pegue a palavra. O fruto do Espírito significa governo. Tome essa decisão de governo, pessoal. Tome essa decisão de domínio próprio. Tome essa decisão de encher-se do vinho novo e ser um odre novo. Corta essas palavras, corta essas frases, corta esses pensamentos, corta esses sentimentos que você sabe que não são corretos e muda. Haja, tenha atitude. Só sai da sua boca palavras sábias, corretas, de força. Eu faço, eu consigo, eu dou conta, é para mim sim, é para mim também, a minha vida é abençoada, eu tenho o fruto do Espírito Santo, eu consigo isso, é para mim também, eu vou viver, o Senhor me deu força, o Senhor me deu graça, eu vou passar pelos processos, eu não vou esperar que coisas que eu estraguei por 10 anos, 20 anos, vão mudar em 2 dias, não. Eu vou passar pelo processo consciente. Eu vou passar pelo processo consciente, dando os passos de fé. Mas uma hora eu vou sair. Uma hora eu vou sair. Demorou o processo de José? Parece que sim. Mas uma hora ele saiu. Demorou o processo de Davi? Parece que sim. Mas eles viveram muito mais tempo fora daquele processo, colhendo os frutos, do que naquele tempo. Demorou bastante para o processo de Josué e Caleb? Puxa vida, 40 anos, pelo amor de Deus. Mas eles passaram, eles entraram, e olha como é que nós falamos dele. Olha quem foram esses homens. Então, são escolhas, pessoal. Deus Todo-Poderoso, que essa palavra, Senhor, tenha surtido o efeito pela qual ela foi enviada, Senhor. O efeito de divisão. O efeito, Senhor, de marcar essa vida, de marcar essa pessoa, dela agir de uma forma renovada e diferente, Senhor. Eu peço que cada um aqui saia com uma mentalidade transformada. Meu Deus, essa é a minha fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro mudança, meu Pai, eu declaro renovação mental, eu declaro o fruto do Espírito no coração de cada um de nós, meu Pai, que nós venhamos a trabalhar dia após dia, incessantemente, para manter, para estabelecer o fruto do Espírito nas nossas vidas, meu Pai. Eu peço para que cada um comece a viver as palavras, viver as promessas que o Senhor tem para cada um de nós, a partir desse alinhamento, meu Pai. Se nós estávamos numa linha abençoada, que nós venhamos a dar explosões, saltos, meu Pai, poderosos. E se coisas não estavam alinhadas na nossa vida por conta de decisões erradas, meu Pai, que nós venhamos a nos alinhar. Porque a sua palavra nos mostra, meu Pai, que a mudança é rápida. Quando nós nos alinhamos, as mudanças começam a acontecer rapidamente. Nós vamos a crer nisso, Senhor, e agir conforme a sua palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fala com cada um. Dê força a cada um, meu Deus, nós recebemos este poder. Que cada um saia, meu Pai, com esse espírito corajoso, abençoado, muito vivo dentro de si, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.